Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje são 11 de fevereiro do ano 2021, quinta-feira. Eu quero ler aqui no livro de São Lucas, capítulo 12. São Lucas capítulo 12, versículo 13, que fala sobre a parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meus irmãos que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E Jesus disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que ele possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e todos os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Portanto, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse a seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Perguntou Jesus. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito,
pode acrescentar um côvado à sua estatura. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus, que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, pois, isto, que, se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imagineis, que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essas parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel
e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos, para lhes dar a tempo a ração. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. E Jesus continuou com sua parábola, falando não só para Pedro, para os seus apóstolos, mas se dirigindo também à população, aquele povo que o assistiam, possivelmente naquele momento. E Jesus começou a falar coisas como se fosse assim uma contradição. Para ele seria uma contradição, e para muitos na data de hoje ainda é. Prossigamos com a leitura da Bíblia. E Jesus disse, Jesus se apresentou como o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o Salvador do mundo, não é verdade? E de repente ele diz, vim lançar fogo na terra. E que mais espero, aliás, e que mais quero, se já está aceso? Ele diz, vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Neste momento, Jesus estava se referindo a tudo aquilo que ele haveria de passar no futuro, que não estava muito longe. Mas os apóstolos pareciam não entender bem a mensagem do Senhor Jesus. Ficavam rodeando o Senhor, às vezes fazendo perguntas. E muitas vezes Jesus respondia em parábola, como estava fazendo neste momento. E naquele momento ele se referia exatamente às torturas que ia passar, a vergonha que ia passar, o tipo de morte que ele teria no futuro. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, como é nos dias de hoje. Quando Jesus disse que não veio trazer paz na terra, é porque, na verdade, ele disse que veio trazer dissensão. E o que acontece quando alguém fala sobre o reino de Deus, sobre Jesus? Há dissensão entre os povos, como se as pessoas não quisessem aceitar, as pessoas não crescem naquela mensagem
que os crentes estão levando naquele momento. Jesus passou por isso. Importa, porém, continua o Senhor Jesus, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. E ele prosseguiu: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintinhos, debaixo das asas, e não quiseste. E até os dias de hoje, Jesus não está aqui presencialmente, mas os seus representantes estão. E quantas vezes os seus representantes querem ajuntar aquela multidão debaixo de suas asas virtuais, levando a palavra de Deus a eles, e eles não querem, espalham-se, se envergonham, se escandalizam com aquilo. Mas os filhos de Deus lembram-se de tudo isso que está escrito na Bíblia e da maneira como Jesus os ensinou a fazer-se antes de cumprir sua missão aqui na terra, subir para os céus e deixar tudo escrito para que seus discípulos nos ensinassem até os dias de hoje, século XXI. Se você, meu irmão, é uma dessas pessoas que gostam de evangelizar, que gostam de seguir em frente com a palavra de Deus, continue. Agora, se encontrar um adversário forte lá fora, que fique contestando com você ao ponto de quase querer lhe apedrejar e atacar, afaste-se. Lembre-se do que Jesus disse: não deem aos porcos as suas pérolas, porque eles podem se revoltar-se, voltar-se e te pisotear. Então, fazendo isso, você está cumprindo a palavra do Senhor Jesus. Está sendo prudente mais do que as serpentes. E pode assim livrar sua alma de uma possível discórdia que pode resultar numa tragédia. Lembre-se sempre de tudo que Jesus disse, e vocês repetem hoje, tem importância na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Lembrem-se que juntar tesouros aqui na terra tem um significado, mas não é o mais importante para a nossa vida, para a nossa salvação. Como tem muitos por aí, pastores famosos, riquíssimos, que vão juntando tesouro, sabendo da leitura que eu acabei de ler aqui, em São Lucas, e continuam guardando tesouro. Para quê? Como Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem ficará? Logo, meus irmãos, o mais importante para nós é a palavra de Deus, é sermos prudentes, ser precavido. Temos o que é nosso, naturalmente, porque é necessário a nossa sobrevivência, mas também temos que ser discretos, usar com parcimônia aquilo que Deus nos deu, para que não nos falte amanhã ou depois. Lembre-se que sempre há avareza entre nós. Há pessoas avarentes, que sejam crentes, que não sejam, e principalmente é mais doloroso saber que isso existe entre nós, os irmãos. Que Deus te abençoe, irmão. Medita na palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito, meu irmão, inscreva-se neste canal. Dê um like, para que o YouTube saiba que vocês estão gostando das minhas mensagens e
que possa manter o meu canal no ar. Faça um compartilhamento, compartilhe, acione o sininho para receber as notificações. E eu os agradeço profundamente, no fundo do meu coração. Tá bom? Pois o que eu desejo a vocês é muita paz de espírito, muita prosperidade e que Deus esteja sempre no vosso lar, amparando a você e a seus familiares. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.